chegou um novo membro na sua equipe que veio com o objetivo de ajudar você a bater a meta da sua loja. E agora? O que você vai fazer? Vai simplesmente jogá-lo aos lobos? Vai colocar ele na frente da loja, colocar um crachazinho de treinamento para justificar qualquer gafe que ele venha cometer com algum dos clientes? Tenho certeza que não, né? Eu garanto que você, como um belo gestor de equipe de vendas do varejo, vai fazer o possível para que este novo profissional esteja muito bem treinado. E quando a gente fala do treinamento para equipes de vendas, a gente está falando de conhecimento de características, vantagens e também benefícios dos produtos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora neste episódio do Bora Bater Meta. E quando a gente fala sobre treinamento para a equipe de vendas, esse é um assunto que merece muito a nossa atenção. Muitas empresas pensam, poxa, vou treinar um colaborador que vai ficar aqui 2, 3 meses, depois vai embora. Ou eu vou investir num colaborador que em algum momento pode ser capturado por um concorrente. A questão é, e se você não investir e esse cara ficar? Pensa que este colaborador, ele vai estar em contato o tempo inteiro com aquilo que há de mais importante para o seu negócio, que são os clientes. Um treinamento para ser completo, ele precisa abordar alguns temas. O primeiro deles é a empresa. Afinal de contas, esse novo colaborador, ele precisa conhecer a instituição da qual ele faz parte a partir de agora. Então, qual que é a missão dessa empresa? Quais são os seus valores? Qual que é a sua história? O que essa empresa tem em aspectos culturais que precisam ser conhecidos por esse novo colaborador? O segundo ponto importante é conhecer um pouquinho da cultura da loja. Como é que essa loja funciona? Quais são os horários de reuniões? Como é que é o clima do time? O que é permitido e o que é proibido? Outro ponto muito importante é que esse colaborador tenha acesso a todos os processos e ferramentas da empresa. Quando a gente está falando em processos, é que horas que é o fechamento de caixa, que horas que é a abertura da loja, como que funciona essa questão da vez. E quando a gente fala de ferramentas, a gente está falando de ele sabe utilizar o sistema, ele sabe verificar estoque, ele sabe passar o cartão na maquininha. Então tudo isso precisa ser de conhecimento do colaborador para que na hora que o cliente entre não fique aquela atrapalhação, principalmente no caixa. O terceiro ponto são os produtos. A gente sabe que a maioria deles tem manual, caso sejam eletrodomésticos, por exemplo, ou que existe a possibilidade desse vendedor manipular, pegar em alguns produtos. Algumas lojas também disponibilizam de uma série de treinamentos à distância que são gerados pelos próprios fornecedores. Mas é muito importante que você, como gestor deste novo colaborador, também mostre para eles o que vale, o que é importante em cada linha de produtos. Em algum momento você não vai conseguir explicar tudo sobre todo o mix da loja, mas ele precisa sim ter uma noção do que é a diferença entre um e outro, um tipo de tecido, um tipo de maquiagem, enfim. Caso a empresa não tenha esse treinamento de uma forma mais estruturada, você vai precisar garantir que esse vendedor esteja preparado em relação ao seu conhecimento sobre as características do produto, sobre as vantagens que esse produto tem em relação a outros produtos ou em relação à concorrência e principalmente como vender valor desse produto, entendendo como que ele se encaixa em relação ao perfil de cada cliente. Esse treinamento de boas-vindas não precisa ser algo longo, né? Imagina que a pessoa vai trabalhar com você muitas vezes somente 3 meses, mas precisa ser eficaz. Separe um dia seu para se dedicar a este novo colaborador, ou a estes novos colaboradores. E garanta que além de você passar todo tipo de informação, essa turma esteja também aprendendo. Por isso que é importante que você faça isso da maneira mais prática possível. Não simplesmente falando, mas permitindo que eles toquem, que eles vejam, que eles perguntem. Afinal de contas, a gente está falando de andragogia, que é a maneira como a gente ensina adultos. Um outro ponto muito importante desse processo de treinar esse time é mostrar quais são os benefícios de cada um desses aprendizados. Ou seja, o que esse novo colaborador ganha quando ele coloca em prática tudo isso que você está passando para eles. E, gente, fundamental, né? A gente precisa estipular algumas metas, sabe? Além da meta financeira, que é aquela que ele vai ter que alcançar no final do mês, você precisa combinar com ele algumas metas de comportamento que, se muito bem alcançadas, se muito bem atingidas, vão colaborar para que ele alcance também a sua meta final. Para isso, estipula mesmo alguns compromissos, senta junto, pergunta qual que é a dúvida, tenta colocar desafios para o seu colaborador. As pessoas gostam de ser desafiadas, elas gostam de ser provocadas. Afinal de contas, todos nós podemos ser melhores. E você, como gerente de equipe de vendas, precisa acreditar muito nisso e trabalhar para que a sua equipe seja melhor a cada dia.
Outro ponto extremamente importante é agora. Afinal de contas, eu posso conhecer de produto, eu posso conhecer de característica, eu posso conhecer do comportamento do consumidor que visita essa loja, mas eu preciso entender como é que tudo isso funciona na hora H. Por isso que é muito importante que o vendedor ele saiba sobre técnicas de vendas. E no próximo episódio a gente vai falar exatamente sobre o passo a passo da técnica de vendas e como que você pode fazer com que sua equipe se aproveite ao máximo de cada uma delas. Bora bater meta?